fazer hoje é a apresentação de um artigo científico que vai ficar a cabo do Dr. Tariq Omairi, né? E é um artigo científico que foi publicado agora, no último fascículo da Pancreatology, e mostra o papel da ecoendoscopia no diagnóstico diferencial entre as metástases pancreáticas por câncer renal e os tumores neuroendócrinos. Como é que a gente poderia fazer esse tipo de diferenciação? Fora a patologia, é óbvio. Portanto, é um tema bastante interessante e que eu acho que o Filadélfio e também o próprio Surjan, com suas experiências clínicas, vão trazer bastante subsídios para nosso engrandecimento clínico em relação a esse tipo de problema que acontece, tá? E não é infrequente acontecer isso quando a gente faz ecoendoscopia. Então, Tarek, fique bem à vontade, pode apresentar o artigo científico. Bom dia a todos. O artigo de hoje, como o doutor já ressaltou, é a diferenciação entre uma massa pancreática derivada de uma metástase de célula de um carcinoma renal e um tumor neuroendócrino, usando a ecoendoscopia para fazer essa diferenciação. Bom, então a metástase pancreática, na grande maioria dos casos, quando tem, é uma metástase do carcinoma renal. E normalmente ela é hipervascularizada tanto na tomografia quanto na ressonância magnética. Só que um grande problema que se apresenta aí é que o tumor neuroendócrino pode apresentar semelhanças na imagem. Então é muito importante diferenciar, porque tem diferentes possibilidades terapêuticas e prognósticos diferentes também. Então, tem tanto a possibilidade de acompanhamento quanto de ressecção cirúrgica. A possibilidade de acompanhamento seria no caso dos tumores neuroendócrinos, principalmente os não funcionantes de baixo grau, e a ressecção cirúrgica, quando possível, também é possível nas metástases do carcinoma renal, quanto no tumor neuroendócrino, desde que não tenha metástase, variando muito a localização, o acometimento, tamanho, e no caso até para guiar uma conduta não cirúrgica no tratamento, como uma quimioterapia, por exemplo. Então, a metástase do carcinoma renal, se ela for uma só, existe, se tiver só em um sítio, tem a possibilidade de ressecção cirúrgica, e também é necessário guiar o tratamento clínico, sabendo exatamente o que é. E no caso dos tumores neuroendócrinos, se não funcionantes de 1E pequenos, tem a possibilidade de acompanhamento. Então, a confirmação histológica é sempre desejável, porém, cerca de 20% aí dos tumores neuroendócrinos não são diagnosticados pela FNA. É importante dizer que esse trabalho ele foi feito com FNA, não foi utilizado FNB. E a acurácia diagnóstica em exames de imagem, eles querem eliminar a necessidade de uma análise histológica, principalmente nos casos que tenham algum tipo de indicação cirúrgica. Então, se eles já acharem na imagem que tem uma indicação cirúrgica, não justifica muito ter uma análise histológica antes. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar o valor dos achados da ecoendoscopia na diferenciação entre a metástase do carcinoma renal e do tumor neuroendócrino. Então, é um estudo retrospectivo e unicêntrico de maio de 2005 a setembro de 2019. Foram pegos pacientes com metástase pancreática do carcinoma renal e de tumor neuroendócrino que inicialmente foram avaliados por ecoendoscopia e depois avaliados por histologia, isso sendo feito ou na própria cirurgia ou por punção ecoguiada. Foram selecionados apenas tumores neuroendócrinos não funcionantes. Por qual motivo? Porque o trabalho justifica que os tumores funcionantes, eles são facilmente diferenciados. Então, eles usaram aqui apenas os tumores neuroendócrinos não funcionantes de grau 1.
E no caso de ter múltiplas lesões, era avaliada sempre apenas a maior, e todos os exames foram feitos por ecoendoscopistas acima de 10 anos de experiência. O grau de classificação do tumor neuroendócrino foi baseado de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde, e as imagens de ecoendoscopia foram sempre analisadas por 2 ecoendoscopistas independentes que não sabiam qual exame estavam vendo. Para avaliar o grau de concordância entre os dois, foi feito o coeficiente kappa, e ele pode ser considerado fraco, moderado, bom ou excelente, para saber o quanto ambos têm uma concordância em relação às imagens que estão vendo. A análise estatística univariável foi feita através do teste de Fisher e Q-quadrado, e a multivariável através do Mann-Whitney test. Então, para avaliar, foram feitas a ecoendoscopia com contraste, onde foi usado o perflutumab, e foi feito também um registro contínuo do vídeo. E durante esse registro contínuo do vídeo, foram analisados, após o contraste com avaliação por ecoendoscopia, aos 20 segundos, 40, 60 segundos e também 3 minutos e 5. Quanto à FNA, foram utilizadas as agulhas de 22 e 25 gauges, foram feitas tanto citologia quanto histologia por patologistas experientes, sendo considerado positivo resultado confirmado ou suspeito. Não foi realizado nos pacientes que já seriam operados, baseados na imagem, do resultado da imagem. Perdão, eu acabei pulando esse daqui antes. E eu acho muito importante dizer, no ultrassom convencional, ambos são similares, que costumam se apresentar como hipoecóicas e softs a elastografia. Então, a diferença na ecoendoscopia convencional é a área hipoecóica marginal, poder ter essa área hipoecóica marginal. E quanto à elastografia, foi considerado como soft quando tinha o azul dominante e rígido quando tinha o verde dominante. Quanto ao Doppler, foi usada a classificação de arquitetura vascular, que no tipo A estão enquadrados os peritumorais com ou sem vasos intratumorais, sendo classificados em A1 ou A2, B com apenas vasos intratumorais e o C sem fluxo. Então, aqui eu peguei 3 imagens para demonstrar para a gente, para deixar claro a dificuldade para diferenciar esses dois, tanto tumor neuroendócrino quanto a metástase pancreática renal. Aqui a gente vê na imagem A uma lesão hipoecóica sem sombra marginal. Ao Doppler, a gente consegue ver uma vascularização peritumoral, com praticamente 100 vasos dentro do tumor. Isso daqui é considerado como A1. No caso, esse paciente aqui é uma metástase pancreática. No caso B, aqui a gente não vê a área hipoecóica marginal e o Doppler apenas intratumoral. Esse caso aqui também foi considerado como, também acabou vindo como tumor metastático de células renais. No caso C, a gente vê de novo aqui a zona hipoecóica marginal, bem aqui do ladinho, na setinha. E ao Doppler, então não tinha nada peritumoral. Nesse caso aqui foi considerado apenas intratumoral. Nesse caso específico era de um PNET avançado. E no 3, a gente vê que as imagens são semelhantes aqui, na imagem ecoendoscópica. Esse daqui também não tinha a zona hipoecóica marginal, e a gente pode ver que
a arquitetura é sem fluxo, a arquitetura vascular sem fluxo, que seria classificado como C. Aqui eu achei interessante, nós temos duas imagens, só para quem não acaba fazendo ecoendoscopia sempre, como foi feita essa diferenciação da análise normal, da análise do Doppler, da análise do contraste e a análise histológica. Bom, aqui nós podemos ver aqui, então, é uma imagem próximo do corpo, indo do corpo para a cauda do pâncreas, então é uma lesão hipoecóica, bem delimitada, com contornos regulares. A gente pode ver que tem uma leve zona hipoecóica marginal, discreta. Durante a elastografia é o verde dominante, então, por conta do verde ser dominante, ela é considerada soft a elastografia, lembrando que o azul significa rigidez, mas nesse caso que tem ambos, a gente precisa definir como que mais se apresenta na lesão. Aqui, nesse caso, são imagens do contraste durante a ecoendoscopia, e aqui o tempo percorrido, a gente pode ver que durante os 20 a 60 segundos tem bastante hiperecogenicidade pelo contraste, que isso vai diminuindo ao longo do tempo. Na análise histológica desse caso específico, a gente pode ver uma camada grossa de fibrose. Não sei se o Dr. Fila quer chegar a fazer algum comentário aqui ou eu posso continuar. Pode continuar, só é importante que é peça cirúrgica essa histologia aí, tá? Certo. E aqui outra imagem para demonstrar, então essa imagem também é uma imagem de uma lesão hipoecóica, bem delimitada, essa não tem nenhum tipo de margem de uma área hipoecóica marginal. A elastografia também apresentou-se como verde dominante, e aqui, durante o contraste por ecoendoscopia, a gente pode ver a persistência do contraste até 5 minutos. Então, quanto às características dos pacientes, então foram 17 pacientes com carcinoma de célula, com carcinoma metastático no pâncreas de células renais e 79 de tumor neuroendócrino. A única diferença entre ambos foi a média de idade, significativamente, estatisticamente significante a diferença, sendo normalmente os pacientes com metástase de tumor de células renais mais velhos, no caso aqui, uma média de 71 anos, enquanto os do tumor neuroendócrino 59. Importante dizer que, quanto a outras metástases, não teve diferença estatística entre ter acometimento em outros, que no caso, em um grupo foi 12% e o outro 13%, e dilatação do ducto pancreático principal estava presente em média em 20% em ambos os casos. Bom, quanto aos resultados, pela tomografia e pela ressonância magnética, analisado por radiologistas com grande experiência, dos 17 casos que o trabalho trouxe de metástase pancreática do carcinoma renal, em apenas 11 casos, esse foi o primeiro diagnóstico sugerido, então, no caso, 65%. Desses, um foi considerado como tumor neuroendócrino na primeira avaliação, e em 5 casos foi difícil a diferenciação entre tumor neuroendócrino e outros tumores. Então, no caso, em aí cerca de 35% dos casos, não conseguiu se ver o diagnóstico nem por tomo, nem por ressonância. Quanto ao tumor neuroendócrino, o tumor neuroendócrino foi definido em 52%, em 52 casos, correspondendo a 66%, e a diferenciação foi difícil de outros tumores em cerca de 30% dos casos. Importante ressaltar que em 3 desses casos não foi visualizado nem por tomografia, nem por ressonância. Então, quanto aos diagnósticos,
13 dos 17 casos de tumor metastático foi feita a análise histológica por cirurgia e apenas 4 por FNA, e dos tumores neuroendócrinos, 73 por cirurgia e apenas 6 por FNA. Então, a classificação histológica, como eu disse antes, foi através da Organização Mundial da Saúde. Dos 79 casos de tumor neuroendócrino, 72% eram G1, 16% G2 e 1% G3. 8 casos acabaram ficando como desconhecidos pela biópsia inadequada ou porque não foi realizado o KI67, não foi medido. E quanto à metástase de células renais, dos 15 casos não havia nenhuma massa extrapancreática, e um dado que eu achei interessante é que o tempo médio de recorrência foi de 13 anos, então às vezes o paciente já tirou o câncer faz muito tempo e mesmo assim pode apresentar metástase pancreática. O tempo que variou do trabalho foi de 1 a 23 anos pós-cirurgia. Aqui na tabela 2 é uma tabela bem interessante, que ele faz uma comparação das imagens ecoendoscópicas, comparando o tumor metastático de células renais aos tumores neuroendócrinos de forma geral, e depois ele faz comparações isoladas com o tumor neuroendócrino G1 e depois com o G2 e G3. Bom, quanto à comparação direta de forma geral com os tumores neuroendócrinos, a gente consegue ver que a área marginal hipoecóica tem diferença estatística entre os dois, sendo muito mais presente aqui no câncer metastático, e isso persiste se a gente compara com os PNETs G1. Agora, porém, se a gente vai comparar com G2 e G3, já não tem diferença, porque tanto o G2 quanto o G3 costumam aparecer, na maioria dos casos, essa área hipoecóica marginal. Outra diferença estatística importante aqui no trabalho é a parte de calcificações. Então, não foi apresentada diferença estatística avaliando de forma geral com os tumores neuroendócrinos, nem quando se pega de forma isolada os G1s, porém, ao analisar com os G2 e G3, aí sim a gente teve uma diferença estatística significante, trazendo 50% em cada caso, nos casos do tumor neuroendócrino G2 e G3, e sendo ausente na maioria das vezes do tumor metastático. E quanto à rigidez, a grande maioria dos tumores metastáticos são considerados softs, tendo uma diferença estatística com os tumores neuroendócrinos, se persistindo quando é avaliado apenas o G1, e também quando é avaliado quando é avaliado o G2 e o G3, também tem uma diferença estatística, porém, tumores neuroendócrinos mais avançados têm a tendência de ser mais rígidos, enquanto ali, na análise geral e na análise apenas do de grau 1, é meio a meio, pode ser rígido ou pode ser soft. E os tumores metastáticos, na grande maioria das vezes, são soft. E aqui é uma comparação falando da persistência hiperecóica do contraste durante o período de tempo. Então, nós conseguimos analisar que durante os 20 e 40 segundos não apresentou diferença estatística comparando com um tumor neuroendócrino, porém, a partir dos 60 a gente consegue ver essa diferença estatística e ela passa a aumentar com o decorrer do tempo, demonstrando uma persistência muito maior de hiperecogenicidade, que aqui a gente pode ver de hiperecogenicidade nos tumores metastáticos, que aqui no caso foi de 88% durante 5 minutos, sendo 7% nos tumores neuroendócrinos.
e essa correlação persiste nos demais grupos também. Quanto à performance diagnóstica, a levar em consideração da ecoendoscopia e esses achados na diferenciação, a área hipoecóica marginal presente tem uma sensibilidade de apenas 65% e uma especificidade baixa. Valor preditivo positivo baixo também, porém o valor preditivo negativo da ecoendoscopia foi alto, cerca de 90%. Quanto à rigidez da lesão, durante a classificação, tem uma sensibilidade muito alta, porém uma especificidade muito baixa. E a acurácia geral foi de 92%. Dentre esses todos que nós analisamos, o que teve uma maior acurácia foi a avaliação vascular pós-injeção de contraste, com sensibilidade e especificidade altas e uma acurácia total de 93%. Lembrando que o valor preditivo positivo foi de apenas 64%, mas o negativo de 98%. Então, o que fica para a discussão é que a grande maioria dos nódulos são únicos e hipervascularizados em ambos os casos. E a tomografia ela é muito importante devido à sua versatilidade, porém ela apresenta uma dificuldade na diferenciação das duas lesões. Pode haver não contrastação de alguns casos, ou como houve no trabalho, algumas lesões pequenas não serem visualizadas. Então, o valor preditivo positivo da TCA aqui foi abaixo de 70%, nesse estudo específico. E a FNA é super importante, principalmente em casos que não serão ressecados, porém ele colocou como uma ressalva que no trabalho a performance diagnóstica foi abaixo de 70%, lembrando que foi usada apenas agulha de aspiração nesse trabalho. E o tumor neuroendócrino ele pode ser tanto hard quanto soft, e essa fibrose ela tende a ir aumentando à medida que as lesões vão malignizando. E o tumor metastático de células renais ele é caracterizado por um alto conteúdo lipídico intracelular, e isso pode ser muitas vezes caracterizado na ressonância magnética e pode estar relacionado à tendência dele ser soft, à elastografia. E também o tumor metastático ele é abundante nos vasos capilares, tendo muito mais trama microvascular e menos tecido fibroso. Isso é importante na diferenciação da classificação vascular tumoral deles. E quanto à utilização do PET-CT gadolínio tipo DOTA, ele pode ser usado na detecção de tumor neuroendócrino, porém ele depende muito da expressão dos receptores de somatostatina na superfície da lesão. Porém, mesmo positivo, ele pode não ser altamente específico. Você pode continuar na dúvida entre CG1, ou G2 ou G3. Então, aqui, 88% dos casos metastáticos de tumor de células renais tiveram a hiperecogenicidade sustentada durante a ecoendoscopia com contraste vascular até os 5 minutos. Significativamente mais do que os neuroendócrinos, que representaram apenas 7%. E é importante ressaltar que, feito esse contraste por ecoendoscopia, os tumores neuroendócrinos também apresentam ecogenicidade, porém a grande diferença é que ela não é sustentada. Ela se mantém até cerca de 60 segundos e, a partir daí, ela vai regredindo. Então, apresentou uma diferença estatisticamente significante, tanto na análise dos 3 quanto aos 5 minutos. Quanto às limitações desse estudo, é que é um estudo retrospectivo e unicêntrico, um pequeno número de pacientes. Aqui ele fala do longo período e do uso diferente de endoscópio, porque como foram muitos anos, então foram usados diferentes aparelhos, foram usados as 3 marcas principais do mercado nesse caso, e isso foi necessário para aumentar o número de casos de tumor de pâncreas metastático de células renais.
E outro fator limitante é que a elastografia e o contraste acabaram não sendo realizados em todos os pacientes, justamente por ser um estudo retrospectivo e na época não tinha sido feito. Então, como conclusão do trabalho, ficou que os achados endoscópicos, a presença ou ausência dessa margem hipoecóica marginal, dessa área hipoecóica marginal, a rigidez pela elastografia e a presença ou a ausência sustentada dessas áreas hipoecóicas durante a ecoendoscopia com contraste vascular pode ser útil na diferenciação entre tumor metastático de células renais no pâncreas e de um tumor neuroendócrino não funcionante. Obrigado. Obrigado, Tarek, pelo trabalho. Acho que esse é um trabalho... eu escolhi esse trabalho justamente para que vocês tenham ideia das ferramentas que a gente pode utilizar no diagnóstico diferencial das lesões pancreáticas. Dentre elas, nós temos a elastografia, né, que a gente tem lá no serviço, nós temos a possibilidade de utilizar o contraste e as imagens propriamente ditas, né? E vocês veem que essa dificuldade diagnóstica, e esse trabalho mostra bem, eu acho que é um ponto muito importante, é quando ele compara os resultados de afirmação do radiologista em relação à tomografia computadorizada de quando você tem um câncer de células renais ou quando você tem um NET, mostrando que realmente a taxa de sensibilidade é de 66% para os NETs, né, como vocês estão vendo aí nesse diapositivo, e 65% dos cânceres renais, né, de metade dos cânceres renais. Nós temos um trabalho publicado que mostra exatamente isso sobre as metástases dos cânceres renais, que o câncer renal pode ocorrer, nós temos um caso, inclusive, que ocorreu depois de 30 e tantos anos do procedimento inicial cirúrgico. E os aspectos são muito semelhantes ao tumor neuroendócrino. Então, na verdade, esse trabalho mostra e confirma aquilo que eu sempre imaginei, né? Não há como competir, né? E o Fila vai gostar do que eu vou falar, mas não há, infelizmente, como competir com a biópsia. A biópsia ela é segura e ela fornece, com certeza, uma sensibilidade, uma especificidade, uma acurácia, valor preditivo positivo e negativo, muito superiores quando comparados com esses resultados que a gente obteve aqui, né, nessa avaliação desses pacientes. Porque quando vocês veem, por exemplo, essas alterações, vocês veem que elas variam de 65% a 90%, mas elas perdem muito, tanto no valor preditivo positivo quanto no valor preditivo negativo. Então, eu volto sempre a dizer que essas formas... Né, eu gostei muito desse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho de japoneses. E os japoneses, eles tentam fazer de tudo para que a imagem consiga substituir a anatomia patológica. E é realmente isso que a gente identifica nesse trabalho, né? Diferentemente do que foi concluído nesse trabalho, na minha opinião, eu acredito que esses exames podem ajudar, mas eles não conseguem determinar com precisão o que vai ser feito única e exclusivamente no procedimento operatório. Eu já vi o Filadélfio ligando a câmera, né? Então acho que ele quer falar alguma coisa. Por favor, Fila, fica bem à vontade e eu abro a discussão para todos os outros para que a gente possa dar continuidade a esse tema, que é um tema extremamente interessante. Celso, acho que você falou a coisa mais importante, quer dizer, a linha do japonês é tentar fazê-los prestar atenção em detalhes que no dia a dia talvez passem despercebidos, né? Então, eu acho que esse é o grande valor, quer dizer, estimulá-los a prestar atenção em cada detalhe, por exemplo, padrão vascular, essa marginal, né, de ecogenicidade marginal. Eu acho isso muito interessante e valoriza o método. Quer dizer, você tem que ir além do que você faz no dia a dia. Quer dizer, essa é uma observação, eu acho que é uma forma de observar muito interessante. Quer dizer, enquanto o Tarek estava mostrando, eu estava lembrando de como eles estabelecem os padrões no GIST, por exemplo, se é só uma degeneração cística, se é necrose, se ele sai da parede, se ele fica intrapar. Quer dizer, você tem
tanto dado de imagem, quer dizer que você praticamente você já testou hoje. E você hoje, lá, a endoscopia e a patologia trabalham muito juntos. E um vai um segue o outro tranquilamente. Então, eu acho que a junção dos métodos, né, e, a união deles, eu acho que é o grande mérito aí da escola japonesa. Bom, falando especificamente dos casos aí, né, do tumor de células renais. O tumor de células renais é conhecido pelas metástases em sítios que você não imaginaria ter em outro tipo de tumor. Então, é clássico você encontrar metástase de carcinoma de células renais na narina, na pele da face, em lugares inusitados, né? E no pâncreas é a metástase mais comum, é a do carcinoma de células renais. Por que eu acho que existe toda essa diferença? Ambos os tumores têm muita relação com a histogênese e vasos, né? Então, e um diferencial adicional que eu colocaria no carcinoma de células renais é com cistadenoma seroso, né? Porque o carcinoma de células renais e o cistadenoma seroso têm relação com von Hippel-Lindau, por exemplo, né? E faz parte alteração vascular em ambos, né? Então eu acrescentaria um diferencial importante com cistadenoma seroso. Agora, o soft do carcinoma de células renais é muito comum, ele já foi falado, esse conteúdo lipídico, e a necrose do carcinoma de células renais é quase sempre acompanhada de macrófagos xantomatosos, como no Frantes, por exemplo, né? Então, isso é super importante saber disso para você fazer esse raciocínio com as alterações vasculares, o tipo de necrose, se é soft, se é hard. E, claro, o neuroendócrino, quando vai se tornando com graus mais elevados, ele vai tendo mais fibrose interna, mais hialinização do estroma, né? O estroma é mais rico no neuroendócrino de alto grau. Então, tá totalmente coerente. Agora, eu acho que é importante vocês discutirem o ato da não biópsia lá, nos casos do japonês, né? Então, quando eles falam que é inferior a 70% FNA, eu queria dizer para vocês que eu só tive um caso de suspeita de carcinoma de células renais que eu não consegui fazer diagnóstico porque só pegou necrose, que é próprio também do carcinoma de células renais. Mesma coisa que aconteceu com o Frantes. Teve um Frantes que eu não consegui diagnosticar porque a biópsia só pegou a necrose. Então, eu queria dizer que assim, a sensibilidade e a acurácia numa biópsia de um carcinoma de células renais é muito alta. A imunistoquímica é muito positiva, né, com marcadores comuns do nosso meio, não precisa importar material, né? Então, CD10, por exemplo, que é super prático, PAX8, enfim, você tem um arsenal de imunistoquímica para fazer o diagnóstico final dos dois muito amplo e segura, né? E segura. Então, e claro que, assim, mesmo com a FNA, a nossa taxa é muito alta. Então, é isso. Eu tenho um caso na vida que eu não consegui fazer diagnóstico de carcinoma de células renais, né? Então, eu acho que era importante vocês discutirem o porquê de não fazer, né? Mas, quer dizer, eu acho que eu não consigo imaginar um oncologista recebendo um caso de vocês que tem uma biópsia, né? Um oncologista cirurgião. Eu acho que a biópsia é tão resolutiva nisso. Por outro lado, claro, eu acho super importante vocês valorizarem muito os achados da imagem para o seu raciocínio enquanto estão fazendo o exame, né? Perfeito.
Perfeito, Fila. Agradeço enormemente seus comentários. Eu acho que é exatamente isso, né? A nossa linha de raciocínio é exatamente essa. É extremamente válido você utilizar todas essas ferramentas, né? Como, por exemplo, a elastografia, o Doppler, o Power Doppler, até mesmo o uso de contraste, mas sempre lembrando que a sensibilidade e também a acurácia desses métodos não é elevada e ela, infelizmente, não compete. E uma das coisas que, na minha experiência, eu posso ratificar aquilo que o Fila falou, uma coisa impressionante. Quando é tumor neuroendócrino, quando é tumor de Frantes, quando é cistoadenoma, agora cistoadenoma seroso, principalmente, né? Com a COR, né? Ou as lesões císticas com a COR, a gente consegue fazer o diagnóstico etiológico, classificatório dessas lesões. Então, isso chama bastante atenção e ratifica exatamente o que o Filadélfio acabou de dizer para nós. E ele mostrou muito bem, né? Quais são as características anatomopatológicas que a gente encontra nessas lesões, para ver se a lesão é soft, para ver se a lesão é hard, né? Para ver se ela é realmente diferenciada por esses métodos. Eu acho que isso é que é muito importante, que deve ficar guardado na mente da gente para a gente fazer, para a gente avaliar. Eu queria abrir a discussão para se alguém quiser fazer algum comentário, né? Humberto, Surjan, Marcos Clarencio, fica bem à vontade. Humberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom a todos? Vocês já esgotaram bem os comentários, né? Você, Celso e o Fila. E para corroborar, a avaliação pela elastografia foi visual. O resultado foi visual, não foi por nenhum método computadorizado, se não me engano. Parece que hoje em dia já tem elastografia que você tem um método automatizado no aparelho, na verdade. Eu não sei se os nossos aparelhos que a gente usa aqui no Brasil, eu não sei se todos têm esse método, esse software. Eu sei que o aparelho que eu uso aqui, que é da mesma marca que você usa aí, eu não tenho esse software de cálculo da elastografia, né? Então, é só para corroborar o que vocês falaram. E o que intriga é que o japonês ele não tem medo de injetar contraste no ducto pancreático, mas ele tem um medo danado, se é que a gente pode falar medo, de passar uma agulha no, numa lesão pancreática. Isso é uma coisa que... É até um contrassenso, né? É até um contrassenso. Na nossa atitude, né? Eles indicam cirurgia por imagem, né? E isso Exato. a gente pode fazer, talvez seja de uma cultura científica, ou se a gente fazer a analogia, por exemplo, com cólon, né? Eles têm aquelas classificações todas de pólipo, e muitos pólipos eles não retiram. Aqui, se você Exato. falar para o paciente que você tem um pólipo, você não retirou, porque você tem a chance de acertar em 90% do que Nossa, você viu, ele vai para outro médico e vai tirar o pólipo, né? Mas, é enfim, isso mesmo. eu acho que é mais um método de ajuda, né? São os métodos de ajuda, mas não de definição, pelo menos na nossa, vamos dizer assim, cultura científica, já que a gente pode falar assim, né? Perfeito. Eu queria saber se o Marcos tem algum comentário, se alguém mais tem algum comentário. Se ninguém tiver mais comentário, a gente passa para o caso clínico. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Achei interessante pelo o exercício de diagnóstico diferencial, né? E dos detalhes da imagem. Isso é uma coisa interessante para quem faz ecoendoscopia. É claro que a gente, diante de um paciente desse, a gente tem uma história clínica bem definida, uma história de tumor, né? E que isso ajuda. Mas os detalhes são importantes principalmente para quem está começando a ecoendoscopia, ter. Eu sempre gosto de fazer esse jogo de diagnóstico diferencial, né? Mas a gente termina fazendo a punção aspirativa, né? Com uma agulha melhor vai ser certamente melhor, porque é como eu fico imaginando, o erro pode ter impactos diferentes no paciente, né? Dar o diagnóstico de metástase é uma coisa importante no prognóstico do paciente.
Então, eu vejo mais como um exercício de imagem, né? Mas que, no fundo, a gente gosta, é importante para o paciente ter o diagnóstico histológico, inclusive para estudar do ponto de vista até molecular o tumor, né? Mas valeu assim como um exercício de imagem, né? E para o pessoal que está começando o eco, eu achei interessante. Perfeito, muito obrigado. Raquel, você tem algum comentário para fazer? Rodrigo? Acho que Bom o dia, Rodrigo vai falar alguma rapidinho. coisa. Celso, só algumas coisinhas. Acho que alguns conceitos legais para serem guardados desse artigo, né? Primeiro, tumor de rim, o acompanhamento sempre deve ser feito a longo prazo, e a longo prazo de verdade, né? Basicamente para o resto da vida, o doente nunca recebe alta, por causa disso que foi apontado pelo artigo, por você, pelo Philadelphia. Então, assim, as metástases podem vir a muito longo prazo. Eu vi alguns casos de lesões metastáticas para o pâncreas, já vi mama também, já vi de células renais. É claro que a história clínica é sempre fundamental nesses casos, né? Então, assim, é óbvio que em pacientes que têm um antecedente de tratamento de câncer, você vê uma lesão renal, você já levanta a hipótese para isso. Outro conceito importante, acreditem, assim, ainda levanta muita briga, que é o tratamento conservador do neuroendócrino de pâncreas bem diferenciado. E até hoje, acreditem, se sai muita briga por causa disso, da questão daqueles que são bem diferenciados e não estão apresentando crescimento nos exames de imagem de controle, poderem serem tratados conservadoramente, se menores do que 2 centímetros. Mas isso ainda dá boas brigas aí em diferentes fóruns de discussão. E uma última coisa, dando uma olhada nessas imagens, eu vi algumas outras imagens de padrão de Doppler colorido das lesões focais pancreáticas. Vou dar uma dica para vocês, porque eu acho um termo interessante, mas que é utilizado em outra área, mas algumas imagens que eu vi lembram muito. Depois deem um Google e vejam um sinal que se chama sinal do inferno. Inferno sign de Orch-Epididymite. Essas imagens dos neuroendócrinos hipervascularizados, uma trama de vasinhos dentro da lesão, é muito parecido com esse sinal que se chama sinal do inferno testicular. Eu acho que é um termo bacana para vocês adaptarem para vocês aí, o sinal do inferno vascular dentro dos nódulos neuroendócrinos bem diferenciados. É muito parecido, gente. É verdade mesmo. Obrigado, Rodrigo. Quero Ô, saber se mais Celso, alguém tem algum... Oi, fala. sim, apenas para lembrar aí, o Sujan colocou, a gente teve recentemente uma paciente com um tumor de mama e apareceu uma imagem e na minha cabeça realmente veio logo a possibilidade de metástase, mas o diagnóstico diferencial veio também neuroendócrino, né? Não veio Entendi. tumor de pâncreas, adeno, não. É neuroendócrino e metástase. Apostei mais na metástase e era metástase, né? Isso que o Sujan lembrou, né? De Acabou de tumor de falar. mama, melanoma também, é uma coisa que tem que lembrar. Perfeito. Bom, gente, é isso aí. Vamos passar agora, então, para o caso clínico. Acho que essa discussão foi bem profícua, né? Vamos passar agora para o caso clínico. Então, o Alex vai apresentar um caso clínico que eu acho que é um caso clínico bem legal e acho que vai suscitar bastante discussão. Só colocar, por favor, para eu... obrigado, para compartilhar. Bom, dando sequência, então, à nossa reunião, vou fazer a apresentação de um caso clínico do nosso serviço, realizado aí em outubro desse ano. O paciente G, 63 anos, sexo masculino, foi internado aí por um quadro de epigastralgia, forte intensidade, início súbito. Referiu aí no momento da internação uma colia fecal, calafrios, porém estava febril, negava qualquer outros sintomas. Hipertenso, sem qualquer outra doença de base, antecedentes cirúrgicos de amidalectomia, hemorroidectomia e colecistectomia há 12 anos.
sem antecedentes familiares dignos de nota. E o exame físico na admissão, ele era ictérico com uma cruz, descrito como ictérico com uma cruz, hidratado, consciente, o abdômen era flácido, discretamente doloroso a palpação, mas DB negativo, ruídos aéreos positivos, os outros segmentos nada digno de nota. Logo na entrada foram solicitados alguns exames complementares que evidenciaram aí uma síndrome colestática, como a gente pode ver, um aumento de bilirrubinas totais, as custas de bilirrubina direta, com canaliculares alteradas, um PCR já elevado, apesar do leuco ainda não estar elevado, e aí uma amilase e uma lipase normal, seja sem acometimento do pâncreas. Foi feita então uma colagem de ressonância, são essas duas imagens que a gente pode perceber, um conglomerado de cálculos com maior medindo aproximadamente 3 centímetros pela descrição do radiologista, o ducto pancreático normal e alguns cálculos intrahepáticos. Tem mais cálculos na via biliar intrahepático esquerda. Eu quero parar aqui a discussão, Alex. Eu quero chamar aqui o Humberto, quero chamar aqui a Raquel e o Marcos Clarencio para saber o que eles pensam a respeito disso aí. E o Spencer também, que está aí. Bom dia, Spencer, agora que eu estou vendo aqui. Eu quero saber rapidamente o que é que vocês fariam com esse caso aqui, né? Vocês estão vendo uma dilatação da via biliar esquerda, cálculos, inúmeros cálculos, tanto na região distal quanto na região médio, né, do pedicular do colédoco, mais cálculos no interior da via biliar esquerda. Então, quero saber qual é a conduta de vocês e o que vocês fariam bem rapidamente. CPR. Celso. Oi, Raquel. Bom dia a todos. Celso, não tem muita dúvida, né? Iria para uma CPRE na tentativa de vai abrir essa papila e retirar esses cálculos. Porque eu tenho a impressão, é possível que seja, como foi falado, um conglomerado, ou seja, que não seja um cálculo único, esse maior, que seja amolecido e que possa sair de uma maneira relativamente fácil pela CPRE. Claro que na hora a gente pode se surpreender e não ser tão fácil assim, mas CPRE para retirada dos cálculos. Perfeito. Alguém tem algum outro comentário, alguma coisa? Perfeito. Então pode dar continuidade, Alex. Perfeito. Dando continuidade, foi discutido com a equipe cirúrgica e optado aí, diante dos achados de entrada, né, um colangite toque 1, ou seja, paciente com calafrios, PCR em elevação e as imagens associadas, foi uma proposta de fazer uma drenagem transparieto hepático e uma programação de um rendezvous visando aí um cálculo de extração difícil, então utilizando aí a percutânea e a equipe de endoscopia. Aqui abaixo a gente tem, então, no dia 13 de outubro, lembrando que o paciente foi internado no dia 11 para o dia 12, foi feita, então, a drenagem aqui à esquerda, a gente pode ver a drenagem interna e externa, e a imagem aí corroborando com os cálculos ainda ali no dia 13 de outubro, isso. Na sequência do caso, o paciente evoluiu com pancreatite aguda leve, dor abdominal e vômitos. Os exames que a gente pode acompanhar, a amilase chegou a 1890, com franca queda nos próximos dias que se passaram, o leuco manteve-se estável, o PCR tocado, em queda, canaliculares também, e as bilirrubinas, a drenagem sendo efetiva, com as bilirrubinas mantidas tocadas, mas em franca queda. No dia 17 de outubro, foi feita, então, a reintrodução da dieta. O paciente teve boa aceitação, estava sintomático, melhora da pancreatite, programado, então, um rendezvous com as disponibilidades das duas equipes e diante da estabilidade do paciente, para o dia 20 de outubro. Feito, então, aqui no dia 20. Pode falar. Não, eu queria que vocês comentassem, por favor, fica bem à vontade. Eu quero que a Raquel faça um comentário, eu quero que o Marcos, eu quero que o Humberto faça um comentário da conduta que foi adotada pela equipe cirúrgica em relação a isso. Celso, eu acho que a não realização de CPRE seria uma indicação se o paciente estivesse muito estável hemodinamicamente. Se não, eu acho que eu teria tentado a CPRE, eventualmente até para colocar uma prótese se eu não conseguisse tirar o cálculo. Eu não indicaria a drenagem percutânea, exceto se o paciente estiver muito grave, com uma instabilidade hemodinâmica que não ia tolerar a sedação. Mais algum comentário? Celso, Oi, Marcos.
Bem, esse paciente chegando lá no Roberto Santos, né, que esses casos são casos parecidos do Roberto Santos, né, essa complexidade aí, a gente ia logo nessa PRE. A Transparieto seria uma alternativa se a gente não conseguisse tirar o cálculo até colocar uma prótese para fazer o segundo tempo, né? Mas a primeira conduta seria essa PRE se fosse lá. Perfeito. Humberto? Eu corroboro aí com o que a Raquel e o Marcos falaram, né? Quer dizer, só na falha, na possibilidade por uma papila intradiverticular ou uma dificuldade em retirada do cálculo, a gente tem as ferramentas de colocar uma prótese, né? E esses cálculos normalmente são cálculos de fácil fragmentação, normalmente, né? Esses cálculos primários de colédoco, em pacientes depois de colestectomia, anos depois, geralmente são fáceis de fragmentação. Eu não faria a percutânea, até mesmo porque eu não tenho aqui, eu teria que resolver de qualquer maneira. Né? Mas mesmo só se lembrando eu tivesse, mesmo que se eu tivesse, eu não faria, hein? Só lembrando que durante a percutânea foi difícil, não sei se vocês perceberam, foi difícil até para passar o catéter pelo cálculo em relação à parede do colédoco. Então, o grande temor, né, que a gente teve logo no início, e essa foi uma dificuldade que o pessoal teve, por exemplo, inicialmente, vocês estão vendo aqui na imagem da esquerda, né, o cálculo ele ocupa praticamente toda a parede do colédoco, e para eles passarem essa pedra, o colega teve muita dificuldade, porque tinha pedra, inclusive muita pedra do lado esquerdo. Quando eu vejo, honestamente, assim, não me pareceu tão ruim a ideia de fazer uma percutânea quando eu vi a quantidade de pedras que tinha no lobo esquerdo, né, pela ressonância. E eu entrei em acordo mesmo com o pessoal da cirurgia e com o pessoal da radiologia para a gente tentar fazer esse procedimento de forma rendezvous, né? Porque se você, por exemplo, injeta contraste nesse paciente e não consegue colocar uma prótese, como eu já vi em vários casos, né? Já vi até de outros colegas de outros serviços, a gente realmente vai ter problema com esse paciente, né? Então, eu realmente não achei ruim a ideia de fazer uma coisa combinada. E foi o que foi feito aqui, né? Vocês estão vendo aqui, a gente fez uma combinação dos dois, e aí agora vocês vão ver a continuação do caso. Vai lá. Perfeito, então, continuando, foi feito o rendezvous, né, com acesso, o fio-guia foi passado por via enterógrada, recuperado de forma retrógrada, feita a papilotomia ampla e dilatação para 15 milímetros, considerando que essa via biliar tinha em torno de 18 milímetros. Passado o balão extrator e utilizado também o balão da percutânea para mobilização dos cálculos, eram inúmeros cálculos. Ao final do procedimento, um procedimento longo, foi removido grande parte dos cálculos, porém, alguns pequenos cálculos na radiologia, na colangiografia, desculpa, de controle, ainda no segmento intrahepático, qual após tempo de procedimento, ficou definido aguardar uma conduta expectântica, visando aí, de acordo com o calibre até desse hepatocolético, a possível migração desses cálculos, né, e mobilização deles. Pode continuar. Como evolução, foi um pós-procedimento, o paciente permaneceu sem queixas, programado então a colangiografia de controle para retirada do dreno, foi feito no dia 25 de outubro, né? E nessa colangiografia de controle foram evidenciadas algumas alterações, a gente pode acompanhar na seta, vários cálculos aqui ainda do segmento 2 e 3, né, pela colangiografia, um cálculo no hepatocolédoco e, diferente da colangiografia de entrada e da colangirressonância, um afilamento importante, uma desproporção um pouco maior entre colédoco proximal e colédoco distal. Agora eu queria ouvir rapidamente também os comentários de vocês, o que vocês acham que deve ser feito, né? A gente vê aí praticamente uma alteração do calibre do colédoco distal em relação ao colédoco proximal, né? Isso realmente nos chamou bastante atenção. E, além de tudo, uma parede um tanto quanto irregular, né? Então, eu quero saber o que vocês acham em relação a esse achado. E,
podem observar aqui na primeira setinha azul, sinalzinho da seta ali, inúmeros cálculos que ainda estão impactados no lobo esquerdo, né? Então, apenas para mostrar para vocês aí o que você... Eu quero saber de vocês o que é que vocês acham. Ô, Alex, Oi. qual foi a evolução? Tomograficamente, a pancreatite foi importante, não? Não, foi uma pancreatite leve, Não, só bem com leve. edema peripancreático. A impressão que dá é que tem uma compressão aí desse colédoco que não tinha, né? Exato. O que não tinha, por isso que eu perguntei se a evolução da pancreatite dele. Agora, se não tinha antes e apareceu em 5 dias, né? Por isso que eu pensei em algo mais agudo, né? Em algo mais agudo. Então, assim, tem coisa aí, né? Alguma coisa. Você vê, e não estou escondendo, vou ser bem claro para vocês, não estou escondendo nenhum dado do doente, absolutamente nada. Isso é importante para a gente ver a evolução, porque nós endoscopistas, e eu faço parte desse grupo, né? Nós endoscopistas, a gente acha que com a colange endoscópica retrógrada a gente consegue resolver tudo, né? E não é bem assim. E não é bem assim. Existem problemas que a gente pode encontrar, né? Com o passar do tempo, a gente vai criando uma casca, né? Em relação a esses pacientes, principalmente cálculo, porque cálculo difícil não é fácil, cálculo difícil é chamado de difícil porque é difícil mesmo, né? E esse é um caso de cálculo difícil, a gente tem que ter realmente parcimônia em relação a isso. Raquel, eu queria saber a sua opinião agora. Você pode mostrar primeiro a colange? Pode, claro, mostra a primeira. Por favor, para ver. Olha aí. Olha aí. Não. Próxima imagem. A primeira percutânea? Olha só, dá uma olhada. Aqui a gente já tem se a gente... Agora fica fácil, né? A gente já tem um negocinho ali empurrando, né? Alguma coisa abaulando ali o colédoco distal, né? Mas não tem um afilamento importante aí. Talvez pela presença da papila intacta, você teve uma dilatação, esse colédoco está complacente, teve uma dilatação até um diâmetro razoável. Na outra já não tinha papila, no que injetou, desceu, e não deu tempo de dilatar, apareceu mais esse afilamento e esse abaulamento, né? Esse é o meu raciocínio. Perfeito, também, eu acho que o seu raciocínio é corretíssimo. Raquel? Celso. A impressão realmente de uma compressão, e vejam como o duodeno está afilado ali, a passagem do contraste do bulbo para a segunda porção está afilada, que a gente vê ali, parece, eu não sei se ele está comprimindo realmente ou foi pouco contraste que voltou e preencheu essa região ali. Então, exato, se forem observar ali, aquele canal, a passagem do contraste na segunda porção do duodeno. Aí é o bulbo, né? Aí é o bulbo, onde ele fica rondando com a seta branca. Isso, a compressão da transição do bulbo, onde tem o contraste no bulbo, há uma compressão ali, a impressão. Então, inflamatória, porque é muito rápido essa aparição, foi dilatado esse colédoco. Não é comum a gente observar um processo de inflamatório pós a retirada do cálculo, como o Celso disse, não é comum, exceto se realmente houve uma complicação. Ou o pâncreas inflamou ali, talvez pela dilatação, ou houve uma pequena ruptura nessa dilatação, embora eu não estou vendo nenhum extravasamento de contraste no colédoco. Mas, sem dúvida, houve alguma complicação aí, né? Só lembrando que essa imagem que vocês estão vendo aqui, até esse momento, nós não tínhamos feito colange endoscópica retrógrada, tá? Isso aqui foi única e exclusiva. Ou foi depois, Alex? Não, eu estou me enganando. Esse foi após o primeiro rendezvous. Essa aqui é uma colangiografia de controle. Ele ia retirar o dreno. Eu estava me enganando. Foi a outra. E aí o que acontece? Quando eu vi isso, eu imaginei que fosse a pancreatite aguda, né? A pancreatite aguda que ele teve, mas que ele teve antes da gente fazer a colange endoscópica. Ele teve pancreatite aguda só há 10 dias. Tá? Só com a percutânea. Isso que eu queria lembrar. Celso. Fala, Marcos. Bem, aí tem uma imagem de adição aí, né, nessa viabilidade extrahepática, né? Extravasou o contraste
Ou isso é uma Sim, isso aqui é extravasamento pseudo-vesícula? do contraste da percutânea. Não, Ah, não, aqui embaixo você está falando? embaixo, logo Não, esse é o acima. bulbo duodenal. Esse é o bulbo duodenal. Isso é bulbo duodenal? É o bulbo duodenal, com O contraste. bulbo tudo bem. e depois segunda porção afilada. Né? Exato. E aí você vê que tudo bem. a segunda porção está baulada, assim, E passa um filete de contraste. e a ressonância não mostrou nada ali aí de massa, Nada. nada. Se Nada. chama atenção, o paciente está assintomático. Isso me chama muita Exato, atenção, estranho. né? Sem queixa. Exato. Estranho mesmo. Enfim. Vamos lá. O que vocês fariam? Vocês ofereceriam algum exame a mais para esse paciente? O que é que vocês fariam? Porque a gente vai ter que fazer outro rendezvous, né? Nós vamos ter que fazer outro rendezvous. Tem um cálculo ali residual. Um estudo de imagem para ver se há realmente uma inflamação pancreática ou uma compressão por outra razão e ver como é que ele está laboratorialmente. Se piorou, bom, não vai ter icterícia porque está drenado aí, está com esse dreno, né? Exato. Mas ver se ele tem alguma outra alteração bioquímica de amilase, lipase, no hemograma. Perfeito. Vamos lá, então, Alex. Bom, dando sequência... Oi, quem quer falar? Desculpa, Alex. Não, desculpa, pode falar. A imagem que tem foi de ressonância de abdômen, foi antes da manipulação? Eu não me recordo se foi feito antes. A ressonância de abdômen foi antes da manipulação. Tá, então não tinha nada. Tá. Foi diagnóstica. Não tinha nada. Tudo que foi feito aqui foi baseado nas imagens da ressonância magnética que já mostravam uma grande quantidade de cálculos no hepático esquerdo. Isso foi antes dele fazer a pancreatite? Tudo antes. A pancreatite foi pós drenagem percutânea. Quando eu vi isso, eu imaginava que fosse a pancreatite mesmo, né? Um edema da região da cabeça do pâncreas. Eu interpretei como um edema da cabeça do pâncreas. Nada além disso. Mas o que me chamou a atenção foi a irregularidade da parede, né? Daquela área do ducto colédoco, né? Isso realmente me chamou a atenção. E aí, nós indicamos nesse paciente uma ecoendoscopia. Eu falei, bom, vamos fazer uma ecoendoscopia para ver se tem alguma coisa ali, ó. Então, mostra para eles aí. Foi programada, então, uma ecoendoscopia e, na sequência, um rendezvous já com um spyglass em sala, né? Visando aí, a proposta seria a remoção dos cálculos e investigação dessa área no colédoco, né? Uma compressão extrínseca, enfim, do que se tratava. Aqui, na ecoendoscopia, a gente pode ver a região da cabeça, né? O tronco porta, o colédoco drenado e na porção intrapancreática dele, uma área mal delimitada, isoecóica, quer dizer, bem inespecífica, né? Professor, se o senhor quiser complementar alguma coisa. Isso, então a gente viu que a cabeça do pâncreas estava limpa, a gente via na pericoledociano uma área hipoecóica, que a gente julgou como se fosse um processo realmente inflamatório, nada além disso, tá? Então a gente não viu nenhum tumor, né? Vocês não veem nenhuma massa, absolutamente nada, né? Apenas um processo inflamatório, praticamente isoecóico, periférico, falando que praticamente se tratava mesmo de uma pancreatite aguda. A partir desse momento, que a gente não encontrou massa, não encontrou tumor, não encontrou nada, a gente deu sequência ao tratamento que a gente estava propondo para ele, né? Isso. Mas a gente também associou o quê? Um spyglass, para ver exatamente aquilo que a gente estava... do que a gente estava tratando. E aí ele vai mostrar para vocês o spyglass. Pode mostrar. A proposta com o spyglass foi inicialmente fazer ele de forma anterógrada, que são esses dois vídeos que eu vou correr em conjunto. Esse primeiro aqui, quando a gente fez o acesso por via anterógrada... Nós passamos percutaneamente, tá? Isso. E aí tinha um cálculo, olha aí, vocês estão vendo. Observado o cálculo. Já observado aí um cálculo logo na entrada, né? Lembrando que a percutânea tinha acessado, se não me engano, o segmento 2, pelo segmento 2 era a drenagem, né? Esse cálculo foi facilmente mobilizado já com o auxílio do spyglass, né? E com a mobilização do cálculo foi possível chegar nesse primeiro momento até a alça duodenal, quer dizer, percorrendo todo o colédoco e chegamos até lá o duodeno, né? Dei uma encurtada no vídeo, mostrei aqui a questão como foi realizada a mobilização, o cálculo mobilizou-se facilmente, né? Tinha uma área na hora da transição, né, chefe? Um pouco mais complicado para mobilizar, mas esse cálculo ele foi bem. Do segmento 2 ele saiu bem.
A gente, né, Raquel, como a gente diz, a gente conduziu o senhorzinho idoso até a porta. Né? Boa. Na sequência, foi observado no retorno, essa área já de rugosidade, aqui já no colédoco distal, aquela área que estava um pouco afilada. Eu queria saber se com essa imagem que vocês estão vendo aí, se vocês têm algum comentário a respeito dessa imagem. Essa imagem é do colédoco distal, gente, com uma área de rugosidade, não há friabilidade da mucosa, e nós providenciamos a realização de biópsias dessa região. Porque a gente ainda imaginava que pudesse se tratar de um colangiocarcinoma, alguma coisa desse tipo, né? Apesar da ecoendoscopia não ter visto massa, a gente imaginava isso. Ô Celso. Oi, Humberto. A minha experiência com o Spyglass é pequena, mas aí não tem os parâmetros para neoplasia, que é neovascularização, né? Tem essas vilosidades que eu acho que está descrito em reação inflamatória, mas não tem o padrão daquela vascularização, neovascularização de tumor, né? Perfeito, é isso mesmo. Quando eu vi isso, eu achei que fosse inflamatório mesmo, né? Aí o Alex vai dar continuidade. Primeiro, lembrem, esse Spyglass foi anterógrado, esse Spyglass foi percutâneo, tá? Ou seja, nós introduzimos inicialmente o Spyglass de forma percutânea. Dá continuidade, Alex. Aí vocês estão vendo, ó, o Spyglass entrando, tá vendo? Isso, aqui a gente foi pelo Spyglass de forma retrógrada e aí, eu coloquei essa imagem. Coloquei essa imagem para ressaltar a dificuldade que havia no controle pela escopia de acessar esses cálculos no segmento 3. Né? Então, a opção do Spyglass foi justamente também avaliar. Aqui do lado esquerdo, o sinal da seta ali, tem cálculos acima da punção da percutânea. Então, olha a dificuldade que a gente tem quando a gente trata de cálculos intrahepáticos, né? Então, vai lá. Na sequência, então, aqui o Spyglass foi, subimos, passamos a confluência, dei uma encurtada no vídeo para não ficar muito longo. Passada a confluência, acessamos a via biliar intrahepática esquerda, acessamos o segmento 2 e achamos esses cálculos, né, sendo variados tamanhos, até alguns de grande porte. Na hora que visualizamos esses cálculos, a tentativa foi de usar o SpyBite para mobilizar, para ver se esse cálculo descia ou não, transpassando eles por baixo, abrindo a pinça e vendo se a gente conseguia trazê-los. E nesse momento a gente viu que foi possível fragmentar, então não eram cálculos rígidos, né? Então isso facilitou a mobilização desse conglomerado com alguns cálculos maiores. Nesse momento, só para vocês entenderem, nós localizamos com o Spyglass aqueles cálculos que estão indicados na seta do lado esquerdo. E aí, a gente passou o SpyBite fechado acima do cálculo, nós abrimos o SpyBite e trouxemos o SpyBite aberto. E foi aí que nós rompemos e quebramos os cálculos, né, dessa região. Então, nós conseguimos remover esses cálculos e retirar esses cálculos. E após esse procedimento, foi visto na colangiografia de controle que ainda havia alguns pequenos cálculos, foram fragmentados, retirados os maiores, mas pequenos cálculos ainda ficaram de difícil retirada e a dificuldade de acessar. Então, o que a gente fez? Fez aqui a fragmentação dos cálculos, a gente utilizou o Spyglass para guiar o fio guia, né? Ou seja, guiar o fio guia, passar ele posterior nesse segmento 2, além desses cálculos, para então a gente ver aqui na imagem pela escopia, colocar o balão extrator e aí sim possibilitar a retirada e a limpeza total desses segmentos que foi realizada. Nós colocamos aí nesse momento nos ductos terciários, né? A gente colocou no ducto terciário o balão e aí a gente foi injetando contraste, vendo se o ducto estava limpo, né? E aí a gente conseguiu remover praticamente todos os cálculos, né? Com o balão que foi orientado pelo Spyglass, tá? Não foi fácil, parece que foi fácil, né? A gente colocar o fio, mas não foi fácil, foi realmente bem difícil fazer esse tipo de procedimento. Então, vocês estão vendo aí um procedimento bem... Oi, Raquel. Nessa segunda imagem colangiográfica aí, com certeza, sensacional o que vocês estão fazendo, mas já me chama a atenção que o colédoco, ele já não tem mais aquele afilamento, não é? Parece ter um aerobilia, parece... Aerobilia. Né, do lado da passagem
do contraste, parece que o calibre não está mais aquela impressão de afilamento que a gente tinha antes, não é? Concordo plenamente. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Pode dar continuidade, Alex. Bom, finalizado o procedimento, com retirada e limpeza quase total, enfim, o paciente evoluiu bem, sem qualquer queixa, foi iniciado rapidamente dieta no dia seguinte, e no mesmo momento, vale lembrar desse segundo rendezvous, pela colangiografia de controle, que não havia mais cálculos, foi optado para já tirar a drenagem interna e externa, né, para que esse paciente aí, já visando a alta dele o mais rápido possível, que ocorreu no dia 6/11, mas isso não por conta clínica, mas sim por conta da equipe de infectologia, porque nesse meio tempo, apesar dele não ter leucocitose, não ter evoluído mal da parte de infecto, eles escalonaram o antibiótico devido a uma cultura que pegaram na primeira drenagem percutânea e quiseram finalizar esse ciclo internado. Esse paciente saiu bem, foi de alta bem, sem queixas, com capeamento agora ambulatorial, e aqui logo abaixo a gente pode ver o resultado da patologia das biópsias por spy bite, que mostraram realmente que a princípio trata-se de uma erosão reparada, ou seja, um processo inflamatório local mesmo. E a programação para esse paciente, diante desses achados, que foram um pouco inespecíficos na ecoendoscopia, seria para ter segurança a gente repetir essa ecoendoscopia em 60 dias, foi o que foi proposto e o que vai ser realizado aí. Celso. Então, Oi, fala, Marcos. Não, parabenizar aí pelo caso, realmente é um caso complexo, difícil, né? E realmente a alternativa Transparieto ajudou bastante. Eu não sei se com o Spyglass via normal, né, pela via transpapilar, a gente ia conseguir isso, mas é aquele tipo de caso para a gente nunca mais, ok? Ok, muito obrigado, Marcos, pelos seus comentários. Na verdade, eu acho o seguinte, esse é um caso que a gente tem que usar o conceito de cálculo difícil de uma forma bem... Eu não diria... Nós temos que ter muita parcimônia quando a gente fala de cálculo difícil. Esse é um paciente que, com certeza, hoje, eu tô agora, depois de ter visto o caso, vou dar algumas conclusões. É óbvio que depois que a Inês é morta, né, a gente pode falar aquilo que a gente quiser. Mas o que eu aprendi com esse caso? Eu, inicialmente, até fiquei meio relutante em relação a realizar a percutânea nisso. Mas, depois discutindo com os cirurgiões, discutindo com o radiologista e olhando bem as imagens, né? É por isso que eu acho que qualquer tipo de doença ela tem que ser multidisciplinar. Eu fiquei até um tanto quanto convencido de que isso poderia nos ajudar, principalmente por quê? Não por causa da abordagem do cálculo que estava no colédoco, mas o problema é a abordagem dos cálculos que estavam, entre aspas, impactados no ducto hepático esquerdo. E a partir desse momento eu falei, bom, sabe, se eu drenar o colédoco, né, se eu conseguir drenar o colédoco, se eu conseguir remover os cálculos do colédoco, eu vou ter dificuldade depois com o spyglass para chegar naquele ducto. E eles também vão ter uma certa dificuldade, porque vai diminuir a dilatação, né? E eu falei, bom, eu pensei simplesmente, falei, vamos fazer. Aí quando a gente fez, realmente, eu acho que aí ajudou bastante, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, chegar com o spyglass para tirar aquele cálculo com o spybite foi só possível porque tinha um fio guia passado de forma anterógrada. Esse fio guia que me direcionou, ele ia puxando o fio guia e o meu spyglass ia subindo. Então o médico da percutânea puxava o fio guia e o spyglass subiu com muita facilidade. Então foi aí que eu consegui passar os dois, né? Passar tanto o spybite superiormente ao cálculo e também passar o fio guia para depois passar o balão. Então, realmente, isso foi... Eu acho que, nesse caso, a gente conseguiu uma limpeza completa. Então, nós fizemos 2 sessões de rendezvous e a gente conseguiu, depois da percutânea, e a gente conseguiu resolver um problema de um caso que, com certeza... Quer dizer, com certeza não posso dizer, mas que tinha uma grande possibilidade de imaginar que tivesse sido resolvido por CPRE e daqui a um tempo esse paciente ia desenvolver cálculos, né, ou colangite segmentar, como eu já vi vários pacientes, né,
que foram, entre aspas, clareados por endoscopia e depois desenvolveram esse tipo de problema. Então, agora eu queria ouvir o comentário de vocês, né, a respeito disso, o que é que vocês acham, se vocês compartilham dessa ideia, se vocês criticam essa ideia. Eu trouxe esse caso aqui justamente para a gente discutir sobre esse tipo de conduta. Ô, Celso, Celso e Alex, parabéns aí pela apresentação, que vocês mostraram todos os recursos que existem para lidar com esse tipo de doença, né? Vocês não precisaram fazer a litotripsia eletrohidráulica ou a laser via Spyglass, mas fizeram a litotripsia mecânica via Spyglass, né, com Spybite, né? É uma pergunta que eu faço, quer dizer, esses casos são diferentes dos casos de cálculo intrahepático por colangiopatite, né, que você tem cálculos com estenose segmentares, que normalmente esses pacientes vão para a ressecção cirúrgica, né, segmentar, né? Eu não sei se vocês têm experiência na abordagem percutânea desses casos de colangiopatite, que no nosso meio não é tão frequente como é no meio asiático, mas de vez em quando a gente pega. Isso é uma pergunta. A segunda pergunta, se você tem um recurso da transcutânea e você acessou o Spyglass por via retrógrada, você, na sua experiência, você acha que, você já comentou, mas estou perguntando de novo, se você acha que na primeira abordagem por CPRE, que foi uma opinião de minha, da Raquel e do Marcos, né, de fazer por via transpapilar, você acha que a abordagem com o Spyglass na mão, como ferramenta, seria uma abordagem viável e você conseguiria fazer essa limpeza da via biliar? Então, são duas perguntas. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que é o seguinte, eu vou começar pela segunda pergunta. A segunda pergunta fala sobre o Spyglass d'emblée, né? Ou seja, no primeiro momento da colange endoscópica retrógrada. Eu vou ser bem sincero, até este caso, eu não acreditava muito da ecoendoscopia em casos de cálculos, né? Eu sempre fui muito mais a favor de procedimentos. Eu venho de uma escola francesa, né? E a gente tinha na França a percutânea do lado da endoscopia. Então, o professor Liguri usava muito a percutânea, né? Então, por exemplo, não tinha muita dúvida em relação a isso, que é o que eu faço hoje com a ecoendoscopia. Eu não consigo fazer uma colange endoscópica retrógrada, não consigo abordar num câncer de pâncreas ou num colédoco, o que eu faço? Eu já passo o ecoendoscópio. Já passei, por exemplo, o ecoendoscópio em paciente que tinha cálculo, que eu não conseguia abordar, em paciente com B2, e aí eu consegui abordar. Então, quer dizer, você tem esse conceito dentro da sua cabeça, né? Eu venho de uma escola que sempre associou muito a percutânea com a endoscopia, que sempre teve que trabalhar junto. E eu nunca acreditei muito no Spyglass, viu, Humberto, honestamente falando. Até esse caso. Eu acho que nesses casos de hepático, vou ser bem sincero, acho que nesses casos de lesões, eu acho que eu estava vendo na literatura, eu não vi nenhum caso desse de fazendo rendezvous junto com o Spyglass para abordagem de cálculos, por exemplo, intrahepáticos. Eu já vi alguns casos descritos na literatura para cálculos do colédoco, mas isso eu não tinha visto. E eu acho que isso é uma coisa que pode nos ajudar, e como ajudou nesse caso. Esse paciente, depois de 2 rendezvous, ele saiu sem nenhum dreno, ou seja, ele está tratado. E eu, respondendo a sua primeira pergunta, já tive casos, eu tive até, não fui eu, mas foi do nosso grupo, uma paciente que tinha praticamente uma história como essa, uma imagem como essa, foi feita a colange endoscópica retrógrada, colocada uma prótese, porque não foi possível remoção do cálculo, e o que aconteceu? Essa paciente desenvolveu uma colangite gravésima. E ela, para você ter uma ideia, numa história mais ou menos como essa, foi a óbito. Então, a gente tem muita preocupação com esse tipo de paciente, por isso que eu resolvi, né, depois de comum acordo, resolvi dar a maior segurança para esse paciente, ou seja, uma vez drenado percutaneamente, esse paciente não vai desenvolver, né, nenhum tipo de alteração grave, né, do tipo colangite grave, como a gente já teve a oportunidade de experimentar. A gente aprende também, Celso, não esquece, mesmo que a gente vá abordar transparieto,
de, em um segundo tempo, pedir ajuda ao pessoal da rádio intervenção. Isso também foi uma coisa, a gente deve lembrar disso, né? Enfim. Perfeito. Raquel? Não, Celso, como o sucesso é evidente em dois tempos somente, então estão de parabéns mesmo. Eu acho que é um aprendizado para todos nós. É claro que essa complicação que você relatou de uma colangite gravíssima numa paciente que foi colocada a prótese não é o que nós observamos na maioria das vezes. A colocação de prótese é uma técnica que nós temos e que nos ajuda muito para preparar para um segundo tempo. Então, ainda podemos usar isso. Agora, o que você colocou que me convenceu muito é o fato dele ter cálculos intrahepáticos, que são de difícil acesso pela colangio convencional, e realmente essa abordagem transparieto, essa associação com o Spyglass, talvez seja uma indicação futura bem clara, né? Eu achei sensacional, Celso. Mas ainda, eu diria que não é errado você fazer a colangio, colocar uma prótese por um segundo tempo. E outra situação que nós fazemos ainda aqui no nosso meio é a abordagem endoscópica e ir para a percutânea na sequência, se não der certo, ou ir para a ecoendo, como você falou. Né? Essa abordagem tem sido feita. Mas, eventualmente, seja a conduta inicial no paciente que tenha cálculo intrahepático. Gostei muito dessa conclusão que você nos apresentou aí, Celso. Eu acho que esse é o importante. Quando eu falei da prótese, Raquel, que foi colocada nesse paciente que nós tivemos um insucesso, infelizmente esse caso tinha cálculos tanto intrahepático esquerdo quanto intrahepático direito. E esse foi o grande problema. Mesmo colocando a prótese, apesar de já não ter conseguido, a prótese não conseguiu drenar de forma suficiente toda a massa hepática, todo o volume hepático. Então foi aí que foi o grande problema desse paciente, entendeu? Por isso que eu digo... Não, pode falar, pode falar. Não, eu estou lembrando agora da questão do Humberto, que em relação aos cálculos intrahepáticos isolados, que volta e meia aparece paciente com cálculo intrahepático isolado, e realmente é uma situação complexa, e que eu tenho alguns pacientes que estão sendo manejados de forma conservadora, porque o cirurgião optou por não fazer hepatectomia, e aí nós fazemos, para alguns pacientes, uso intermitente de antibiótico, cipro, que é feito, e eu tenho paciente com mais de 10 anos que está super bem fazendo essa conduta, não tem tido colangite. Então, quando tem cálculo intrahepático isolado, é difícil mesmo. Talvez o Spyglass venha aí trazer uma chance de resolução para esses pacientes. Do Spyglass associado à percutânea, Raquel. Isso, nesse caso, aí, não associar a percutânea, você não vai conseguir. Isso aqui é importante. E eu já tive vários pacientes que chegavam com cálculos isolados, ou no hepático esquerdo, ou no hepático direito, e que já tinham sido submetidos à colangio endoscópica retrógrada para remoção dos cálculos. Eu já tive alguns casos dessa forma. E aí, realmente, eu acho que não tem dúvida. Vamos usar a percutânea, que a percutânea vai nos ajudar. Eu acho que nesse ponto vai nos ajudar mesmo. E eu diria mais, num caso como esse, Raquel, eu entraria com duodenoscópio, faria um cateterismo de oclusão e pediria para o colega puncionar, porque vai ficar muito mais fácil para ele. Então, um ajuda o outro. Isso. Legal. Um ajudaria o outro. Raquel, uma pergunta. Nesses casos de conduta conservadora, foram casos que não foram manipulados, né? Porque se não se manipulou, vai contaminar. Isso, exato. Isso. Então, é uma decisão antes de meter o duodenoscópio lá e querer entrar e querer ser herói, vamos dizer assim. Isso mesmo. De tirar cálculo lá dentro da Você vê que essa pergunta do Humberto... Você vê que essa pergunta do Humberto é exatamente aquela que eu tenho também a minha experiência. Eu já peguei vários pacientes que chegam para mim com cálculo na árvore biliar intrahepática, já tinham sido manipulados por colangio, né? E aí, realmente... eu já neguei, sabe, Celso? Do colega, tem cálculo, tal CPR, eu já neguei de fazer. Mas você não vai fazer? E fica aquela história.
né? Eu falei assim, não, eu não vou ajudar em nada, vou contaminar, você vai ter que operar esse paciente depois. Então, é só... Eu queria até colocar esse conceito para vocês. Eu acho que esse conceito que a gente está introduzindo aqui mostra exatamente que a gente pode ampliar o leque de indicações da CPRE. Eu acho que a gente pode ampliar nesses casos, né? Quando a gente faz o procedimento conjunto, percutânea, endoscópico e spyglass. Eu não sei se vocês estão de acordo com isso. Sim. Perfeito. E o dreno que o colega da Rádio Intervenção colocou tem pelo menos 10 frentes ou mais, né? 14 frentes. Ótimo. Então é aquilo que eu falo. Isso é uma coisa importante, gente. Eu vou dizer aqui uma experiência pessoal minha do serviço do Liguri. Eu acompanhei muita percutânea com o Didier Bonel. Nunca vi colangite depois de percutânea. Por quê? Porque eles drenam de forma bem categórica, ou seja, drenos de 10, 12, 14, chegando até 18 frentes. Então, realmente, você consegue fazer uma drenagem efetiva, né? E eles, às vezes, drenam um lobo e o outro lobo. Então, é muito difícil mesmo você ter colangite. Então, é muito difícil. E para lavar, deixar a via biliar hepática toda limpa, sem contraste, é sensacional, né? É sensacional. 14 frente dá quase para passar um gastroscópio, né? Pelo menos. Eu acho que o infantil dá, né? Né? Exatamente. Vocês viram, né? Vocês viram o catéter, a grossura do catéter. Mostra a primeira lá. 14 dá para passar um gastroscópio, Alex, não dá? mostra a primeira colange. Aqui, né? Olha o tamanho do catéter, gente. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo. É isso aí, gente. Alguém tem mais algum comentário? A gente já está dando o nosso tempo. Muito bom. Rodrigo, você não quer fazer nenhum comentário a respeito desse caso? Gostaria de parabenizar só, Celso, essa confluência de técnicas. É claro que em ambientes extremamente seletos requer uma habilidade diferenciada para fazer esse tipo de procedimento, um caso bem complexo. Parabéns a todos, parabéns pela discussão, pelo sucesso num caso difícil desse. O Rodrigo só estava esperando, viu, Celso? O Rodrigo estava esperando falhar, fibrosar e fazer a hepatectomia parcial, mas não deu certo. Marcos, eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, isso vai acabar numa bile digestiva ou numa pata esquerda? Exatamente. Mas um dia a gente falha também, viu? Não, com certeza, com certeza. Mas, gente, parabéns. Pra dizer bem a verdade, muito obrigado. Que casão. Parabéns. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Eu agradeço mais uma vez a todos os comentários e eu quero deixar aqui já o convite para a próxima semana, né? Exatamente às 6 horas da manhã. A gente se encontra na próxima terça-feira. Então, um abraço a todos. Tchau para vocês. E uma boa semana para todo mundo aí. Tchau, tchau. Um abraço, bom dia. Um abração, bom dia. Gente, tchau.